Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Pai, obrigado por esse momento, te louvamos, Senhor, pelo teu agir através das pessoas, te louvamos pelo cuidado do Senhor. Deus, mas nós queremos apresentar o nosso coração a Ti, ó Deus, como uma terra fértil, para que o Senhor venha com a Tua graça, através da Tua palavra, nos levar a um lugar de conserto, de ajuste, para que floresça o Teu amor através de nossas vidas. Assim, Senhor Jesus, usa a minha vida por debaixo de misericórdia, que tudo aquilo que eu falar não seja eu, mas seja o Senhor através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Preste atenção, irmãos, que Paulo foi um homem e é um homem de Deus, creio dessa forma, que nós estaremos com ele na glória, e será digno de muitas perguntas, muitos indagamentos, né, Márcio? O que tu quer dizer com isso? Como é que tu viveu isso? Pelo menos da minha parte, eu procuro viver ansiando isso, encontrar com os Abraão, com Isaac, com Jacó, como diz o nosso irmão Aurélio, que não está aqui com a família, está lá em Itapema, tirando um tempo de descanso, que Deus abençoe a vida dele, aquela mesa bonita, né? Sendo servida aquela coisa maravilhosa, né? Aquela cuca gostosa. Aurélio, um beijo. E esse lugar onde nós vamos nos encontrar com os nossos pais na fé, com homens que a terra não foi digna de tê-los, né? E isso é extremamente, não apenas empolgante, porque a empolgação ela passa, mas tem que ser um estilo de vida para o cristão, todo o tempo, saber que como nós cantamos, irmão, nós somos passageiros aqui nessa terra. Nós somos, como a palavra do Senhor diz, nós somos visitantes, nós somos estrangeiros nessa terra. Obrigado, Regina. Estrangeiros nessa terra, porque de fato a nossa morada não é aqui, amém? A nossa morada é a glória, é a eternidade com Cristo. Só que isso passa por um entendimento, isso passa por um se deixar trabalhar nesse lugar. Então, é muito importante nós entendermos isso, e o que Paulo diz nesse texto, depois você pode meditar sobre o contexto de 2 Coríntios 4, você fala sobre, ele vem falando sobre o caráter, né, do ministério, ou seja, daquilo que acontece na vida de alguém, que se dispõe a fazer, querer, né? Mas no versículo 16 ao 18, ali no finalzinho, ele diz assim, ó: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior renova de dia em dia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aqui um versículo muito chave, que diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, presta bem atenção, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias. Diga assim comigo: aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo é temporário, e as que se não veem são eternas. Diga assim comigo: aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, mas sei que existe e sei que recebo em Cristo Jesus, essas são eternas, amém? Então veja bem, é tudo uma questão do compreender a palavra de Deus. Nós, no mês passado, nós falamos nos nossos reais sobre João 15. Olha só que interessante, irmãos. O texto diz que Jesus é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Mas quem cuida dessa videira por completo? Diga assim comigo: Deus, o nosso Pai amado. Ele diz lá: Cristo é a videira, nós somos os ramos, e o meu Pai é o agricultor. E todo agricultor conhece exatamente o que uma planta precisa. Todo agricultor tem na sua cabeça a hora certa de botar o que, o cortar, o poldar, o fazer, a hora que vai dar e tudo mais. Então diga comigo assim, ó: Deus é um Deus que cuida em todas as estações de mim. Não tem, pastor, mas agora eu estou vivendo uma fase meia ruim, parece que Deus não está comigo. Não, Deus está com você. Eu estou vivendo uma fase muito boa, então agora Deus está contigo. Também Deus está com você. Então Deus não nos abandona. Quem crê nisso, diga amém. Até quando nós dormimos, Ele vela pelo nosso sono. Então esse é o nosso Deus poderoso, esse é o nosso agricultor, que sempre vai dar
tudo o que precisamos. Entenda bem. Já disse isso milhões de vezes e eu creio que você já entendeu dessa forma. Que Deus não se move por sentimentos. Deus se move por obediência a princípios. Se você é uma pessoa que cumpre princípios, Deus está todo o tempo com as mãos estendidas para te ajudar. Porém, todavia, entretanto, se você é uma pessoa que acha que, sabe, o emocional tem que falar mais alto, infelizmente, não. Deus, na verdade, trabalha no nosso espírito. Diga comigo assim, ó, Deus governando a minha vida através do Espírito Santo, a minha alma é completa e o meu corpo é sadio. Quem crê nisso, diga amém. Agora, quando o inverso, quando há o contrário disso, o que acontece? Você vê pessoas feridas, você vê pessoas limitadas e que nunca sai daquele efeito carrossel que eu já falei várias vezes, né? A gente pensa que o cavalo vermelho corre mais rápido do que o cavalo branco e a gente quer correr, mudar, só que a roda é a mesma, a velocidade é a mesma, o ambiente é o mesmo e a gente sempre vive vivendo os mesmos problemas. E eu quero profetizar em nome de Jesus que você não é essa pessoa. Quem crê nisso, diga amém. E o texto fala aqui que Paulo está dizendo ao povo o seguinte, irmãos, nós não podemos nos desanimar. Paulo está dizendo assim, ó, você não pode parar. Paulo está dizendo assim, ó, vem cá, você não está vendo que tudo que está acontecendo ao teu redor, tudo que está acontecendo externamente na tua vida, não se compara com aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Quantas vezes, irmãos, a gente acha que está tudo perdido, do nada vem o de repente de Deus. Do nada acontece algo de repente que muda a história. Quem já passou por uma experiência como essa? Eu já vivi isso e tenho vivido quase todo dia. Situações que a gente pensa assim, agora eu estou perdido. Agora se acabemos o tomo, como diz tudo. Do nada o Senhor vem lá e diz, rapaz, não é por aqui. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, preste atenção. É necessário vocês compreender que a nossa leve e momentânea tribulação não tem comparação com aquilo que Deus tem preparado para nós. Quem crê nisso, diga amém. E só por isso, deveria ser motivo de nós como cristãos, estar todo o tempo o quê? Firmes no propósito, firmes nesse ambiente, firmes nessa convicção, nessa certeza de que as dificuldades não podem nos tirar do foco. Uma coisa que eu acho bem interessante é que as pessoas, elas nesse tempo que a gente está vivendo, por falta de conhecimento, o que a Bíblia diz? Elas padecem. E acontece exatamente isso, elas perdem o controle da situação e ficam todas perdidas. E detalhe, não fora, nelas mesmas. Por isso que uma das grandes chaves do homem de Deus e da mulher de Deus é governar a si mesmo. Quando eu e você entendemos que as nossas emoções, que as nossas falhas de caráter dependem da nossa posição, ou seja, sair de um lugar de achismo, de tadinho, sabe aquela história do patinho feio? Eu sou assim porque eu não fiz isso, eu sou desse jeito porque eu não tive isso, eu sou dessa forma porque isso, sendo que a Bíblia deixa clara que tudo que eu e você precisamos está no Senhor. Quando eu saio desse ambiente, mostra o que? Uma maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Você pode ter 150 anos de vida, ter passado por milhões de situações, mas se nenhuma situação te trouxe para a centralidade do governo de Deus, não te trouxe para um lugar onde você não vive que nem folha de bananeira, sabe? Tipo assim, ó, você é movido pela tua conta, por exemplo, ou pelo bem-estar das pessoas. Porque tem gente, irmãos, que gosta de ser o quê? Aplaudida. Tem gente que gosta do quê? De tapinha nas costas. Tem gente que gosta de estar, como diz o ditado hoje em dia, em evidência na mídia. Os likes, os curtidos, os compartilhamentos. Não precisa ganhar dinheiro. Hoje em dia o homem é tão carente dessas situações que se ele chega num ambiente, por exemplo, e ninguém dá bom dia para ele, ele já acha que está todo mundo contra ele. Já acha que a situação não está bem assim. E quando que na verdade Deus está provando o coração da pessoa. Porque o homem, irmãos, ele não é provado nas lutas. A Bíblia diz que o homem é provado nos louvores que recebe. Quando está dando tudo certo, quando tudo que está na tua frente está dando certo, sabe, você está naquele nível de grandão, as coisas estão tudo acontecendo, é justamente nesse momento que você tem que dobrar os seus joelhos e dizer assim, ó, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Só que a gente vê uma geração que depende desse ambiente, se está dando tudo certo, se está tudo legal, se isso, irmãos, eu não estou falando de organização, eu estou falando de produção real, entendeu? Ser filho de Deus nesses dias não é você só conhecer a palavra, é você viver ela. Eu canso de dizer sobre isso que não é um tempo de fazer um evangelismo, ó, Jesus te ama, eu também. Não, é tempo de sentar na praça,
conversar com as pessoas e levar Cristo a elas. Quem crê nisso, diga amém. E detalhe, lá fora existe com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quantos estão entendendo o que nós estamos falando nessa manhã? Abre comigo, por favor, Data Show, Salmo 125, versículo 1. O tema dessa ministração de manhã, eu esqueci de dizer, irmãos, é não pare, continue. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, não pare, continua. Salmo 125, 1 diz um texto que é interessante, olha só. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem firme para sempre. Outras versões falam, mas permanece o firme para sempre. Amém, irmãos? Os que confiam na sua conta bancária, sim ou não? Os que confiam no seu emprego, sim ou não? Os que confiam no seu status, os que confiam no seu nome familiar, os que confiam na sua herança, os que confiam na sua riqueza, não. Os que confiam são como montes de Sião, que não se abalam. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Ah, pastor, mas aconteceu uma situação tadinho com o meu cachorro, isso me abalou tanto. Veja bem, irmãos, deixa eu dizer algo para você. O sentimento de carinho por um animal é importante. Eu sou da opinião que se não for para cuidar bem, que não tenha. Mas você ficar abalado por um sentimento com um animal, é você não crer nisso aqui, ó. Você entende que nós vivemos um tempo onde o diabo tem trabalhado na nossa mente? Não é assim, ó. Haha, eu sou o diabo. Olha aqui meu rabo, Não. Sabe como é que o diabo trabalha na vida de uma pessoa que acha que está tudo certo? Senhor, a pessoa nem ora para a vida dela, mas cura o meu gatinho. O diabo olha lá e fala assim, mas olha aí, ó. Mas quando é para ela orar, diz assim, Senhor, eu sou podre, pecador. A minha vida não presta porque, Senhor, eu não faço isso, eu não faço isso. Ela não ora, mas ora por um papagaio, ora por um gatinho. Eu não estou dizendo que eu sou contra o animal, você está entendendo? Eu estou dizendo o seguinte, ó, colocar Deus abaixo daquilo que a tua alma deseja. Hoje em dia você vê pessoas se abalando, irmãos. Uma geração de meninos que pega choque em controle remoto. Uma geração mimada que fica, eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Olha como é que está teu filho agora. Não sabe nem correr, corre assim, ó. Uma geração que precisa compreender que de fato Jesus está voltando e que no mundo vai ter dificuldade. Não é não, porque meu filho... Irmãos, pelo amor de Deus. Se eu creio, e eu sei que eu creio, você sabe que crê também, Jesus está voltando, sim ou não? Para ele voltar, diga assim comigo, para ele voltar, a porca tem que apertar. Então você tem que ensinar seu filho a dizer não na escola. Você tem que ensinar seu filho a dizer não no meio da rua. Você tem que ensinar a dizer as coisas para o seu filho. Ele precisa se virar. Mas hoje a gente vê uma geração de pessoas que a sua confiança não está no Senhor. E qualquer coisa se abala. Fui sair da igreja com o carro, o irmão me trancou. Acho que não volto nessa igreja. Era para me ter convidado para o GA. Eu cheguei lá, não me disseram que tinha isso. Então, acho que não sou bem-vindo nesse lugar. Diga assim comigo, misericórdia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Os que confiam no Senhor são como um monte. Diga assim comigo, monte. Monte é visto, monte é firme. Sabe, evidenciando o amor de Deus. Você não tem como esconder um monte, irmão. Então a tua confiança tem que ser desse tamanho. As pessoas que estão em volta, elas têm que sentir o que você crê. Elas têm que saber o que você está vivendo. Elas têm que ter sangue no olho, porque tipo assim, do lado dela tem um crente, tem um servo de Deus. Alguém que passa por cima das dificuldades, dando glória a Deus. Quantos casamentos aí o marido parece, sabe que tudo emocionalmente é porque minha segurança é minha mulher. Irmãos, presta atenção, isso não está errado.
Mas também o oposto está errado. Você tem que ser a segurança para sua esposa. Você é o sacerdote, você é o homem. A decisão é nossa. A direção é nossa. O cabeça somos nós. Mas é porque eu deixo para minha mulher decidir. Deixa, olha onde é que você está. Castrado espiritualmente. É verdade, irmãos. Vê agora, glória a Deus pelos irmãos que estão fazendo o curso de homem ao máximo. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Mas você viu quantas mulheres estão fazendo e quantos homens fazem? O homem não dá importância para isso não, irmãos. E aí depois fica chorando quando o casamento não está bem, quando os filhos não obedecem ele, porque tudo é o seguinte, vai falar com a tua mãe. Pelo amor de Deus, irmãos. Aí, o que acontece? Não confia no Senhor? O que acontece? A conta está lá segunda-feira, vem aqui, querido, nós vamos te dar umas férias e acabou, e você fica, porque... agora eu estou desempregado. E detalhe, tem a ousadia de dizer assim, agora eu vou viver pela fé. Como se o abençoado não vivesse a vida toda. Não, porque eu trabalho, então eu não vivo pela fé. Irmãos, diga assim comigo, desde quando eu abro os olhos, até quando eu fecho durante o dia, é só a fé. Você está entendendo que você não consegue nada se não for o Senhor? Então a gente vê hoje uma geração que está parando por causa disso. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 9. Existe uma forma de não parar, irmãos. Existe uma forma da gente avançar, de continuar nesses dias. A palavra do Senhor diz assim, ó, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Olha só. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão a todos que cheguem ao ar. Diga comigo assim, para mim não parar, para todos não pararem, nós precisamos se arrepender. É o contrário. A gente escuta muito, né? Principalmente nessa época aí, de tanta coisa na internet, sabe? Não, você tem que avançar, você tem que isso, você tem que aquilo outro, sabe, com coisas que não é bíblico. Sabe, o foguete não tem ré? Novidade. Agora inventaram, o Elon Musk tem agora o ré, né? Foguete. Irmãos, presta atenção. Diga assim comigo, as coisas de Deus é o contrário do mundo. E sempre vai ser. Então quando o mundo diz assim, avança de qualquer jeito, Deus fala o seguinte, não, para e se arrepende. Pensa onde caiu, volta lá, reconhece e caminha. Sabe por que as pessoas hoje param em qualquer situação? Porque elas não se arrependem. Não arrependem de pedir perdão, por isso não pedem perdão. Elas não se arrependem, por isso não querem resolver nada. Elas não se arrependem, por isso que ela, como diz a história, pode estar dando, como é que diz? Perdendo a perna, mas não me arrependo. Outro texto também, lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 28 ao 31, diz assim, olha só, irmãos, esse é o texto que eu citei ainda agora na hora do batismo. Diz assim Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós, diga assim comigo, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha só. Diga assim comigo assim, para mim avançar, para mim continuar e não parar, eu tenho que me avaliar. É uma questão de bom senso. O que eu fiz na minha vida até agora, está dando certo? O que está acontecendo comigo é fruto do que eu estou plantando? O que está acontecendo com a minha vida é o quê? Eu tenho que me posicionar como? Examinar, pois. Sabe por que as pessoas param? Porque elas acham que, como diz a história, assim eu aprendi, assim eu vou fazendo, assim eu aprendi, assim eu vou fazendo, e não evolui. Paulo diz o seguinte, não vos transformeis, aliás, não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Não é só ensino, não é só estudo, não é só isso, porque a Bíblia diz o seguinte, que o estudar demais é enfado. Mas ao mesmo tempo é necessário que você estude para se atualizar naquilo que Deus quer.
Mas isso, a gente pode falar o dia inteiro sobre estratégia disso, estratégia daquilo outro. Mas o que eu quero falar nessa manhã é você com Deus. Será que a tua vida com Deus é uma vida que na qual, se o Jesus dissesse agora, vamos então buscar aquela igreja que está cantando, que a igreja vai ser arrebatada, você vai ou você vai ficar? Porque aqui a igreja, nesse momento, irmão, desculpa, mas aqui eu tenho certeza que tem gente que ontem à noite fez coisa errada. Ontem à noite estava fazendo coisas que entristeceram o Espírito Santo de Deus. Ao sair de casa, hoje entristeceram o Espírito Santo de Deus. E a cabeça não está nem ouvindo o que eu estou falando, está pensando em fazer coisa errada daqui depois do culto. E eu não preciso ser profeta para entender isso, sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Pastor, mas a igreja está aqui, sim, mas quando ele estava também o diabo estava junto. Então não pensa você achar, não, mas porque aqui é um lugar protegido. Não é, quando a igreja está unida num só propósito. Nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Mas a partir do momento em que eu entro num ambiente de julgamento, eu estou dando brecha, meu irmão. Eu começo a entrar num lugar que tipo assim, não é bem assim, não é desse jeito. Agora tem até QR Code nas cadeiras, daqui a pouco é o quê? Cartão de crédito? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Tem as pessoas que são adoradores e os não adoradores. João 4 diz que ele procura verdadeiros adoradores. Quer dizer que o quê? Tinha falsos adoradores. Então nós precisamos entender que às vezes nós paramos porque nós não examinamos o nosso coração. Nós não paramos para dizer assim, onde é que está vindo isso? Porque o nosso coração, irmão, é desesperadamente corrupto. Uma pessoa que se move pela emoção, essa pessoa é fadada ao fracasso. Você pode ver que ela começa e não termina muita coisa. Tudo na vida dela ela justifica por um tempo. Tudo ela justifica por um tempo. E nunca ela dá frutos e frutos que permaneçam. Porque a raiz dela é que nem aquela raiz de árvore hidropônica, sabe? Fica em cima da água assim, ó, não tem profundidade na terra. Não vive o ciclo por completo. É só ter um problema, ela começa a viver outro ciclo. Daqui a pouco, outro ciclo. Outro ciclo. Diga assim comigo, só come do fruto quem vê a árvore crescer. Amém, irmãos? Não para, diga para a pessoa do lado, continue, examine-se a si mesmo. Ó, João capítulo 7, versículo 38, uma outra coisa que as pessoas perdem nesse entendimento. João 7, 38 diz assim, ó. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Quantos creem em Deus aqui? Então bote a sua mão assim na sua barriga e diga assim, ó, daqui sai vida, não pode sair morte. Ah, pastor, mas é porque o presidente mudou, ou isso, aquilo, outro, irmãos. Quem é servo de Deus, ele olha a verdade de Deus sobre ele. Ele não caminha na realidade que os seus olhos estão vendo, entendeu? Quando o Senhor tem um propósito na vida de alguém, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Alguém tem dúvida disso? Não, porque não há variação de dúvida nele. Se Ele prometeu, agora, certifique-se de que foi Ele que prometeu. Não foi você no achômetro, achou um profeta que só dá profetada, sabe aquele negócio que diz isso, aquilo, outro, e vai em cima, vai embaixo, porque alguém me disse isso. Preste atenção, irmãos. A direção de Deus, quando Deus usa alguém, tem que ser concretizada aqui, ó. Você pode levantar a sua Bíblia e dizer assim, ó, essa é a minha direção. É assim que eu caminho. Eu creio nos profetas, eu creio nos sonhos, eu creio nos dons, mas nenhum dom substitui isso aqui, ó. Nenhum dom. Você pode ver miríades e miríades de anjos, mas se você não ama sua esposa, a quem vê, como é que você vai amar alguém que você não está vendo? Ah, mas eu tenho o dom disso. É? Você ama o próximo? Não. Então, nisto, Lucas 15, 38. Nisto conhecereis que são meus discípulos, se amai-vos uns aos outros. Dom não é certeza nem garantia de céu não, tá, irmão? A Bíblia fala muito claro. Senhor, em teu nome eu fiz isso. É? Nem te conheço. Dá licença que eu quero conversar com o Joãozinho aqui. Meu amadinho, preciosinho, queridinho, vem cá. Não é o grandão lá que, sabe, que anda com 10 segurança, com isso, aquilo, outro. Diga assim comigo, céu
é um lugar preparado para pessoas preparadas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Para porque não se examina. Para porque não analisa. Hebreus 10, 19 a 23. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, diga comigo, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Diga comigo assim, ó, mais uma vez a palavra de Deus. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Preste atenção no que eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus. Jesus está voltando. Digo e repito mais uma vez: Jesus está voltando. E nós precisamos compreender que Ele vem, e o interesse dEle é que eu e você estejamos preparados para isso. Uma noiva sem mancha, sem mácula, sabe, adornada pela palavra de Deus e cuidada por ela. E nós precisamos estar nesse lugar, amém? Para terminar, eu queria que abrisse em 1 João capítulo 5, do 1 ao 5. 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Diga comigo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Diga comigo assim, ó, a fé que vence o mundo. Fique de pé em nome de Jesus. Queria o grupo de louvor aqui em cima. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Eu já queria que o pessoal que vai servir a ceia viesse aqui na frente. Vem aqui na frente o pessoal que vai servir a ceia. E deixa eu falar algo para você. Preste atenção aqui. Quando nós nos colocamos num lugar de compreensão do que Deus espera de nós, a palavra dele nos confronta. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela tem um poder para discernir as intenções do nosso coração. Sabe quando você quer entender e saber se Deus está no negócio? Você está pensando alguma coisa agora, por exemplo. Eu tenho esse desejo, tenho isso. Porque assim, irmãos, sonhar conosco, entendeu? Os planos são nossos. A palavra do Senhor diz que os planos são do homem, mas o realizar vem de Deus, ou a resposta certa vem do Senhor. Então o sonho é nosso, o sonhar, o pensar é nosso. Mas sabe aquela canção que fala assim, os sonhos de Deus, não é? Não, os sonhos de Deus são maiores do que o meu, Isso. Ele vai fazer melhor por mim. Você está entendendo, irmão? Preste atenção no que eu quero dizer.
Entenda algo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você compreender o que Ele espera de você. E é muito simples. É você se deixar ser tratado por Deus. Deus usa homens para nos tratar, sim. Deus usa situações para nos tratar, claro. Eu sempre digo isso e repito. Você sabe qual é o melhor instrumento de Deus na tua vida? Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: é você. Se você está do lado da tua esposa, é ela. Se ela está do teu lado, é ele. Se é teu filho, é teu filho. Se é, é na família que as coisas são tratadas. Irmãos, entenda isso. É como você dá ouvido a algo que vai fazer a diferença. Sabe, se a pessoa que está do teu lado hoje é uma pessoa que pega no teu pé, começa a dar sentido a isso. De que forma? Ela quer o meu melhor. Ela quer o meu melhor. Pastor, mas é difícil, não sabe como nós chegamos aqui nessa manhã. Não interessa, irmão. Você ouviu a verdade de Deus aqui. Eu não falei nada do que eu acho. Eu falei tudo que está na Bíblia. Se você acha alguma coisa errada fora disso, depois você pega o seu livro ali, eu te passo o e-mail do céu, você começa a entrar na reclamação lá. Você reclama com o Senhor. Não é comigo, não. Pode até achar que sou cabeçudo, sou mesmo, tenho a cabeça grande, gordo. Mas isso tudo muda, tá entendendo? Menos a cabeça, não tem como secar o crânio. Mas entenda algo nessa manhã. Deus não te trouxe aqui para você ver só os irmãos decidindo algo. Deus não te trouxe aqui para você fazer parte apenas de uma família. Deus te trouxe aqui para dizer assim: ei, não para, continua. Amém? Não para, continua. Continua. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora então você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.